Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 26, Autoiluminação. Se você tiver o livro em mãos, você pode abrir na página 240. Vamos lá? E ela começa dizendo o seguinte, que diversas vezes você acabou sendo surpreendido sob a ação nefasta do desânimo e que essas energias de baixa vibração, por muitas vezes, vencem as nossas resistências. Pensamentos inabituais, ou a gente pode dizer também pensamentos intrusivos, de desencanto e reflexões desagradáveis, insistem em instalar-se em tua casa mental. Dás-te então conta de que outras mentes estão tentando invadir-te o comportamento e percebes equívocos não comuns em tua conduta. Aqui e ali identificas erros e uma leve cortina de fumaça parece ensombrar ou minar ou diminuir as tuas alegrias. E aí ela coloca que duas alternativas estão em pauta desses acontecimentos: a depressão e a obsessão, que trabalham em conjunto para te, digamos assim, imobilizar. E tem uma outra questão que ela fala aqui, que todas as pessoas, inclusive as pessoas que trabalham em ideais nobres, acabam sofrendo influência de espíritos de baixa vibração. E, além disso, ela diz que todos os profetas, os místicos, os santos, os mártires de verdade, os médiums abnegados, os heróis do bem, todos eles experimentaram os sinais da noite escura da alma. Ou seja, não existe ninguém que passe por uma reencarnação, mesmo com objetivos nobres, com uma conduta nobre, que não seja visitado, por exemplo, pela amargura, pelo vazio existencial, ou pelo cansaço, ou por situações, digamos assim, equivalentes. Uns são vítimas, por exemplo, de enfermidades, de doenças, outros são vítimas de pessoas perseguidoras, perturbadoras, insensíveis. Outros sofrem pelos próprios desejos, que acabam os tormentando, que a gente chama aqui também das más inclinações, né? Essa luta contra as más inclinações que nós temos. Então, todas essas coisas acontecem com todos os seres humanos, nós somos testados o tempo inteiro. E não é porque uma pessoa veio para essa existência com um objetivo muito nobre, como é o caso, por exemplo, de Chico Xavier, do próprio Divaldo Franco, que essas pessoas não vão ter dificuldades. E ela diz o seguinte, que se você estiver passando por um momento delicado na sua vida, não se desespere. O Senhor que te conhece, ele identifica todas as suas dificuldades, mas ele te ama mesmo assim, exatamente como você é e como você se encontra. Então, muitas vezes a gente tem um sentimento de que a gente não é amado, de que a gente está sozinho. Muitas vezes a gente sente também desesperança, falta de fé, que ninguém entende a gente. Isso é comum, mas quando você se vir com esses pensamentos, lembra de Deus, lembra de Jesus, lembra da tua egrégora espiritual e lembra principalmente, você é amado incondicionalmente. Ou seja, independentemente do que você fez ou deixou de fazer, do que você é ou deixou de ser, você já é amado ou amada incondicionalmente. E pode parecer difícil de compreender, nós somos muito imaturos ainda para entender isso, para internalizar essa informação, mas o todo entende que estamos num processo evolutivo e que é natural que a gente cometa equívocos. Então, por mais
que você tenha cometido alguma atrocidade na sua vida, você é amado, você é amada, incondicionalmente. Por quê? Porque é um processo que um dia a gente vai chegar no todo, que nós já somos o todo, que nós já somos perfeitos, a gente só precisa se reconectar com essa perfeição, a gente só precisa fazer a caminhada de volta para o uno, o todo. Então, de novo, eu sei que é difícil de compreender, é difícil, mas todos nós Todos nós, independentemente do que a gente fez ou deixou de fazer, somos amados incondicionalmente. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso, é compassivo e tudo serve a um propósito divino. Muitas vezes é difícil para a gente perdoar, muitas vezes é difícil para a gente compreender, muitas vezes é difícil a gente não conseguir julgar ou ter compaixão pelo próximo, principalmente se o nosso irmão ou irmã cometeu uma atrocidade. Mas essa pessoa, ela ainda é amada incondicionalmente. E se nós estamos convivendo com essa pessoa, ou com pessoas que cometem atrocidades, coisas bárbaras nesse planeta, se nós estamos convivendo nesse mesmo planeta com essas pessoas, é porque nós ainda não evoluímos muito mais do que essas pessoas. Ah, você pode dizer que é absurdo, né? Mas a gente não sabe o que a gente fez há 2, 3, 4 encarnações passadas. Eu posso ter cometido muito mais atrocidades em 2, 3, 4, 5 encarnações passadas. Por que é que agora eu me acho no direito de julgar? O que são 2, 3, 4, 5 encarnações passadas para trás, se a gente comparar com o infinito? É um piscar de olhos. É nada. Então eu gostaria de propor essa visão. O que a gente julga hoje sendo uma barbaridade, talvez a gente tenha cometido não muito tempo atrás. É difícil a gente não ficar indignado. É difícil, porque nós somos humanos, porque nós estamos nesse planeta que nos limita em muitas questões. Mas saiba que todos nós somos amados incondicionalmente e que é uma questão de tempo até todos nós alcançarmos a perfeição, a plenitude, a harmonia de ser. E no livro ela também fala sobre as distrações que nos acometem a todo momento e que nos tiram do foco do que realmente importa na existência. Tem uma frase que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-te a ti mesmo. Então, cuidado com as distrações. Para que eu quero ostentar? Para que eu quero fazer esse procedimento estético? Para que eu preciso trocar de celular todo ano? Ou por que eu sinto a necessidade de ter tudo isso? Quem eu quero agradar? Por que eu quero agradar? Por que eu me sinto insuficiente com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu sou? Por que eu me sinto desconfortável em envelhecer naturalmente? A quem interessa que eu queira cada vez ter mais coisas? Onde eu estou colocando o meu foco? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Entende? Conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo e transforma-se a ti mesmo. E ela diz aqui: quando você raciocina com lucidez, você acaba se dando conta do muito que falta produzir para seres realmente feliz. Todas essas coisas que eu quero ter, elas realmente vão me fazer feliz? Ou isso é uma ilusão? Ou isso é uma distração? E ela fala também que toda vez que você se equivocar, sorria e repita a experiência. Ou seja, não há necessidade de se culpar, de se martirizar, como a gente vem conversando nos vídeos, né?
Não há necessidade de sentir culpa. Lembra? Todos nós somos amados incondicionalmente. Olhe para aquele equívoco com gratidão, porque você aprendeu algo que vai te levar para frente. Então, de novo, toda vez que você se equivocar, sorria e repita a experiência. Toda vez que você se equivocar, sorria e repita a experiência. Por quê? Porque a aprendizagem exige repetição. Uma criança, por exemplo, ela não sai andando do nada. Ela primeiro engatinha, ela ensaia os primeiros passos. Ela dá um passinho e cai. Para ela tá tudo bem, ela ri, ela acha engraçado. Para ela tá tudo bem. Não é algo que ela precise se culpar porque ela não levantou e andou na primeira vez. E nós, como pais, nós também não vemos problema na criança levantando e caindo. É porque a gente sabe, uma hora ou outra, elas vão aprender a andar, não é mesmo? Nós, como pais, não vemos isso como uma lástima. Nossa, o nosso filho não levantou e andou de uma vez só. Entende que essa é a relação da gente com o Criador? É normal, é um processo. Não há por que se culpar. Levante, sorria e tente novamente, até internalizar o aprendizado. E quando a gente faz isso com amor, com leveza, olha, o aprendizado é mais rápido e mais leve. Se a gente pode fazer algo com alegria, por que a gente vai fazer com tristeza? Entende que a gente não precisa sofrer, que é uma escolha. A gente pode escolher como a gente quer realizar os aprendizados. É uma questão de perspectiva. A situação está aí. Agora, como é que eu escolho reagir, lidar com a situação? Eu tenho duas alternativas. Ou eu lido com isso com gratidão, vendo como uma oportunidade de crescimento, como uma oportunidade de realizar um aprendizado, como uma oportunidade de melhorar alguma habilidade que esteja em deficiência, tipo humildade, paciência, fraternidade, amor, paz. Olha quantas habilidades que a gente tem para desenvolver. Ou eu posso enxergar isso como um castigo, como uma forma de me colocar como vítima, como uma forma de me ausentar da minha própria responsabilidade pela minha vida, como uma forma de culpar as outras pessoas, ou Deus, ou o governo, ou o mercado de trabalho, ou meu cônjuge, ou os meus pais, os meus filhos, pelas minhas mazelas. O que você escolhe? Você precisa se desapegar de querer sofrer, porque tudo serve a um propósito. Se eu escolho sofrer, é porque isso me traz algum benefício. Se eu sofrer, as pessoas vão me dar mais atenção. É um ganho secundário que a gente chama. Se eu lidar com isso com resiliência, com resignação, talvez as pessoas não se importem muito comigo. E olha o que ela fala aqui. Quando se ignora o fato, está-se na fase de consciência em sono, em que bastam os instintos primários serem atendidos para que tudo esteja bem. No entanto, como a evolução é inevitável, despertarás para um segundo período, que é o de lucidez, descobrindo a iluminação, a fim de que não permaneças nas trevas da ignorância. É feliz quem descobre o caminho da libertação, mesmo sabendo quanto terá que investir para lograr essa santa alegria de estar bem e viver bem. E essa foi então a mensagem super especial do dia. Foi um chacoalhão, né? Mas eu espero que tenha trazido clareza, que tenha trazido sentido e lucidez. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.